Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e hoje com uma convidada especial, Luísa Zagonel, que vai dividir com a gente a conversa sobre Salmo 11. Bom dia, meninas, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E a Luísa, a gente já pode dizer que é nossa amiga, vai. A gente já conhece até ela pessoalmente, apesar dela ser lá do Rio Grande do Sul. Mas já tivemos aí a honra de encontrá-la pessoalmente, o que quer dizer que nós não somos robôs. Ah, é? Ou ela é também, né? Pode ser. Não, eu não sou, né? Vocês me encontraram, vocês já têm a comprovação de que eu existo. E eu sei que vocês existem de verdade. Pois é, a Luísa é a nossa amiga de longa data, ela tá com a gente aqui no Ictus. Putz, muito tempo já, né? Mais de ano, né, Luísa? Desde que vocês começaram numa leitura coletiva no Discord, a primeira lá do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Caramba, já faz uns 20 anos isso. Bom, mas a gente tem aqui no LBC, como vocês já sabem, aí ouvintes de longa data, hiatos entre os livros bíblicos, a gente traz alguns capítulos de Salmos, até porque se a gente fosse gravar Salmos numa sentada só, iam acontecer algumas coisas que eu pessoalmente acho que é meio desagradável até para os ouvintes e para nós também. Uma é a gente ficar, uns 3 anos no mesmo livro. Pois é, e não mais. Pois é, então. A segunda é que todo esse período num único estilo literário. Então, para dar um respiro, para dar uma dourada até, porque não, né? A gente grava 2 ou 3 capítulos em Salmos. Nós acabamos agora o Êxodo. Nós vamos entrar, se você acompanhou o nosso epílogo, você já sabe que entraremos com o Thiago Moreira, a volta dele, em Filipenses. Mas agora vamos gravar 2 capítulos, então são 2 semanas de Salmos. A Luísa tá aqui para conversar com a gente sobre Salmo 11. E na semana que vem a gente vai ter também um convidado especial, diferente da Luísa, gravando o Salmo 12, mas eu vou deixar o suspense no ar aí pra vocês descobrirem só na semana que vem. A Luísa já sabe, mas fica quietinho, Luísa. Como sempre, a gente gosta de trazer também ouvintes para que eles tragam os créditos do programa para nós e assim ter um espacinho para vocês também conhecerem e também se apresentarem aqui dentro. Fiquem agora então com uma dessas pessoas que com muito carinho gravaram o seu áudio se apresentando aí a Maria Lídia e dando os créditos a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT. Vamos lá! Olá, sou o Edilson Fernandes e falo aqui de Santo André, São Paulo, no ABC Paulista. Somos gratos pela editora Mundo Cristão por ceder a Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora para a realização deste projeto. E pela linda trilha sonora da Maria Lídia, que para mim, diga-se de passagem, é belíssima. Minha família é grata ao LBC por nos abençoar com esse trabalho maravilhoso sobre a Palavra de Deus. E esperamos, ansiosos por cada novo capítulo e estudamos também entre nós como família. Muito obrigado a todos. E se você, ouvinte, que ainda não faz parte dessa rede de apoio ao LBC, mude hoje, mude agora. Colabore para que mais vidas sejam alcançadas através desse trabalho maravilhoso que o Thiago Monteiro e a Carol Simão, junto com cada convidado, colabora na realização deste abençoado projeto. A graça e a paz, um grande abraço a todos, até mais. Eu não sei vocês, mas eu sempre gosto muito dessa parte de ouvir o que as pessoas têm mandado. Se vocês ouviram o Êxodo 40, se não me engano, além desses créditos, teve um áudio também de uma pessoa que mandou super organicamente, tá? Não foi nem pedido. Uma reação de, puxa, o quanto que o LBC tem feito diferença na minha vida. Então, se você tem essa vontade, essa gana de contar pra gente a diferença que a gente tem feito na sua vida, manda o áudio pra gente, tá? Não é pra encher o nosso ego nem nada, mas isso é muito um pagamento, e a Carol sabe também quanto que isso pesa de gostoso no coração, né? Sim. Um pagamento de tudo isso que a gente tem feito e, assim, um ânimo pra que sigam em frente, sabe? Tem feito diferença. Então fiquem à vontade para fazer isso também, que conforme eles forem chegando, a gente vai colocando o áudio por aqui também. Eu gosto desses hiatos que a gente faz entre os livros. O Tan já explicou que uma das razões é porque realmente se a gente fosse seguir em Salmos, a gente ia ficar muito tempo, ia ser muito cansativo,
porque a gente grava uma vez por semana, né? Então, não é uma coisa diária. Tem até gente que fala, poxa, vocês podiam gravar mais aí. Gente, dá um trabalhão. E a gente quer fazer as coisas com calma, muita calma, né? E a gente conseguiu trazer uma dinâmica para Salmos muito diferente dos outros livros. Então, se vocês nos acompanham, vocês sabem que cada episódio é um convidado diferente. Então, são pessoas queridas que a gente convida para vir conversar sobre um determinado livro. E o mais bacana é que a gente tem várias visões, porque a gente já trouxe aqui jovens, pessoas mais maduras, homens, mulheres. Então, assim, fica uma salada gostosa, sabe? Não aquela salada amarga, aquela salada docinha, entendeu? E aí, quando o Tan falou, e aí, vamos chamar quem? Eu falei, Luísa. Tava na minha lista, eu falei, tem que chamar a Luísa. Porque a Luísa vai agora se apresentar, mas eu quero que ela apresente o currículo acadêmico dela, pra vocês entenderem uma das razões pela qual a gente trouxe ela, tá bom? Você trouxe ela pelo currículo, eu trouxe pela amizade mesmo, viu, Carol? Não, uma das razões, eu falei, uma das razões. Vai lá então, Luísa, conta pra gente quem é a Luísa Zagonel. Vocês botaram a expectativa lá em cima agora, né? Ai. Então, sou Luísa, sou do Rio Grande do Sul. Eu tenho formação em teologia, eu fiz seminário quando eu estava bem novinha, eu saí do ensino médio e fui pro seminário, fiz 3 anos no Palavra da Vida. Depois eu fiz mais 1 ano na Faculdade Batista Pioneira para validar o meu diploma, de acordo com o MEC. Um tempo depois eu fiz uma segunda graduação em letras, inglês e português. E atualmente eu estou cursando o mestrado, o MDiv, no Seminário Martin Busser, que é o motivo de eu ter encontrado a Carol e o Tan, porque eu tive que ir para São Paulo assistir a aula, e aí aproveitei a oportunidade para ver os meus amigos, ver se eles eram de verdade. Foi uma boa desculpa para ver o Tan também. Eu vejo a Carol quase tanto quanto eu vejo a Luísa. Não é muito mais, não. Pois é, a vida é corrida. Muito legal, Luísa. Você tem um currículo gordo aí, não é pra se envergonhar, não. Não? Mas eu quero deixar claro que eu não sei hebraico, tá? Vocês me chamam pra... Não. Aí, então melhor desconvidar, né? Não estudei hebraico aí. Poxa vida. Carol, não vai morrer durante o projeto, porque aí, senão a Luísa vai ter que assumir seu lugar aí. Mas, vai ser uma bela substituta. Aliás, ninguém é substituível, né? Então, eu fico super feliz em ceder meu lugar a ela. Não é pra sair não, Carol, fica aí. Tá bom, vou ficar. Bem velhinha, caquética, falando bem devagarzinho. Bom, a gente tem, então, o Salmo 11. O Salmo 11 é um salmo curtinho, vocês vão ver, né? Ele tem só 7 versos, mas ele tem tanta coisa gostosa pra gente conversar. E eu acho que não faz sentido quebrar em blocos, né? Acho que é um salmo, é um poema, é uma canção, ele tem que ser lido numa tacada só. E dado que a gente tem uma convidada aqui, eu gostaria que ela fizesse a leitura, se ela não se opuser. E eu queria até colocar uma cerejinha no bolo de todo esse contexto que a Carol trouxe pra gente, na questão de quem a gente traz pro podcast pra gravar os salmos com a gente. No meu coração, e a Carol sabe que eu já falei isso várias vezes pra ela, é uma homenagem às pessoas que a gente gosta bastante, sabe? E por mais que apareçam, e deve aparecer ainda, pessoas que não são formadas em teologia e coisas do tipo, a gente tem como critério pessoas que levam Deus a sério e que a gente gosta, né, Carol? Sim, com certeza. E acho que, apesar de todo esse currículo da Luísa, que já credenciaria ela com louvor pra gravar o salmo pelo estudo mesmo, eu acho que num primeiro nível ela tá aqui porque eu realmente fico muito feliz, viu, Luísa, de trazer você pra cá, porque você é muito querida, assim. Pra mim, eu tenho certeza, e pra Carol, acho que tem certeza também, né, Carol? Sim, por favor. E vocês são muito queridos pra mim também. Eu sou muito feliz que Deus proporciona esses encontros, mesmo que à distância, assim, né? Pra gente fazer amigos de lugares diferentes. Então tá, sua vez, então, Salmo 11. Fica à vontade. Então, Salmo 11. No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem: voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus.
Observa todos com atenção, examina cada pessoa na terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Eu ia falar que ela ia gabaritar naquele jogo lá, que você tem que ler o texto sem errar, mas no finalzinho, Mas passou e você que tá ouvindo não percebeu que ela cometeu Pra você, ela gabaritou. Pra mim ela gabaritou. Foi fácil de editar, eu posso garantir. Eu não sei vocês, quando eu leio Salmos, qualquer um, não sei se é déficit de atenção da minha parte, eu sempre leio, chego no fim e vem aquela tela branca assim, sabe? Nossa, o que eu li? E aí, enfim, a gente tem que estudar pra cá, né? E todo o brilhantismo do Salmo, pelo menos pra mim, foi ganhando um colorido conforme eu fui estudando ele, falando, poxa, isso aqui, nossa, isso aqui tava aqui e tal. E, enfim, acho que é meu estilo de leitura. Eu nunca fui muito bom pra poesia, assim, mas depois de estudar eu posso dizer que é um salmo muito bom. Eu acho que também tem aquela questão, quando a gente pensa em salmos, a gente pensa em Davi, né, no rei Davi. Eu sei que nem todos foram escritos por ele, mas esse, por exemplo, foi. E a gente, pelo menos eu fui educada, né, teologicamente, sabendo que Davi era um grande poeta. E, assim como o Tan, eu também não sou muito fã de poesia. Estudei na época da universidade, fiz algumas matérias, mas eu tenho a mesma sensação que o Tan. Li, beleza. Ou o Davi tá reclamando, ou o Davi tá louvando, ou ele tá falando, vou matar, entendeu? Então, fica nisso. E realmente, é só quando você vai estudar que você vai absorver as camadas que os salmos trazem, né? Que eu acho que é o que a gente tinha que fazer com qualquer poesia, né? Sim. Mas não faço. Que bom que no Salmo eu fiz. Qualquer poesia e qualquer livro da Bíblia, né? Também. É verdade. É que o livro tem muitos livros da Bíblia que são narrativos, aí nesse sentido ele é um pouquinho mais fácil. Quanto a esse negócio de ser do Davi, Carol, pois teve um livro, só um dos livros que eu consultei, que não teve coragem de acreditar ele pra Davi, tá? Todos eles mencionam o Ao Regente do Coral, que é esse subtítulo, né, que se coloca. Sim. Aqui na NVT aparece Ao Regente do Coral, Salmo de Davi. Eu li vários lugares, todos eles realmente acreditando ao Davi. Eu até trouxe uma citação do Spurgeon aqui, que defende isso também. Na verdade, ele tá dentro do texto dele citando um outro cara, que eu infelizmente não anotei. Mas teve um autor que ele colocou como um guerreiro do exército que tava pra ser morto, e a gente já vai entender todo o contexto aí, e que o amigo dele do exército fala, não, viva para poder batalhar amanhã, sabe? Acho que empobrece um pouco, mas acho que pelo menos vale o asterisco pra dizer, 99 do Davi, mas pode ser que não, então, sei lá, né? Mas eu vou no do Spurgeon aqui, acho que pra começar, é bom mencionar que isso aqui é um salmo de confiança. Tem muitos autores que gostam de classificar os salmos e tudo mais. A maioria dos que eu fui classificam como salmo de confiança, junto com o 4, 16, 23, 27, 62, 125 e 131. E vai ficar muito claro porque é de confiança. Mas o Spurgeon cita um outro autor dizendo o seguinte: quando Davi escreveu esse salmo, estava sob a perseguição de Saul, que buscava sua vida e o caçou como se caça uma perdiz em montanhas. E aqui ele está citando o 1 Samuel 26, 20, que relata justamente essa caçada. Seus amigos tímidos ficaram alarmados com a sua segurança e recomendaram que fugisse para algum esconderijo, e assim se escondesse da ira de Saul. Mas Davi, sendo forte na fé, desprezou a ideia de apelar para quaisquer expedientes que denotassem fraqueza e com confiança determinou repousar sua confiança em Deus. Já descortina bastante o salmo, pelo menos pra mim, né? Mas eu tô ligado que a Luísa fez um estudo esquemático aí, né, Luísa? Conta um pouquinho disso, achei legal pra caramba. Eu coloquei, pra quem quiser ver, né? Tá ali dentro do Discord, eu botei um printzinho assim da tela, que é o que chama de estudo bíblico indutivo, né? Que é você estudar a partir do português mesmo, então é acessível para qualquer pessoa, não precisa ter conhecimento de línguas originais. E a primeira parte é a observação. E observação é aquilo que eu fiz, que eu marquei lá, que é você ver termos similares ou termos que se conectam uns com os outros. Então, eu peguei tudo que era referência a Deus e pintei de uma cor. Aí, tudo que era referência aos perversos, pintei de outra cor.
O que é referência ao justo, outra cor. Então você vai fazendo e vai vendo as repetições de temas dentro do salmo. Quem faz o quê, né? O verbo tá ligado com qual pessoa. Então, no Senhor me refugio. Quem refugia? O Davi, né? A gente entende que foi o Davi, então, que a gente fechou nisso, eu acho. Sim, que o Davi sim. escreveu. Então, no Senhor me refugio. Quem refugia? O Davi se refugia. Os perversos preparam seus arcos. Quem prepara os arcos? Os perversos. Então, você vai fazendo essa observação um pouco mais detalhada, que ajuda bastante com poesia, né? Eu acho que poesia em geral dá pra usar. Uhum. Uhum. E é um método que você pode usar em qualquer gênero literário da Bíblia, né? Não serve só pra salmos. Sim. Ele tem outros passos depois de interpretação, de você buscar comentários que estiverem disponíveis para você e tudo mais, até chegar na aplicação no final. Mas o primeiro passo é esse de observação, que é bem detalhado mesmo. E aí eu fiz coloridinho e coloquei lá dentro da leitura bíblica do Discord. Para quem quiser se inspirar, fazer parecido depois, tá lá disponível. E se tiver Legal. dúvida, procura a Luísa também, que ela ensina, né, Luísa? São jeitos de se estudar a Bíblia, né? E fazer a nossa leitura ficar ainda mais rica, né? Sim. Eu encontrei um jeito de quebrar aqui, não sei se foi exatamente o que a Luísa fez. Mas a gente encontra aqui uma estrutura, com Davi, eu achei muito interessante isso. O Davi, ele entra no Salmo com uma afirmação de cara, já rejeitando uma tentação até, né? Um conselho muito tentador, muito... que provavelmente que eu aceitaria, tá? Que você tá correndo muito risco aí, é melhor você correr e se esconder, né? Mas o Davi, ele abre o salmo com "No Senhor me refugio". Sim. Assim, de cara, ele já aponta a decisão pra gente antes de apontar o problema. Eu acho isso sensacional. E aí, o salmo ele se divide em outras duas vozes, né? A voz clamando pelo voar aí, que é uma ilustração para, foge para as montanhas, do mesmo jeito que os pássaros fogem, né? Quando estão sendo caçados, você está sendo caçado. E uma segunda voz, que é a voz espiritual de Davi, uma voz clamando por fé. A gente vai pegar isso a partir do verso 4. Quando ele fala, não, vocês estão totalmente errados. Você pode ver que, e é meio confuso até no texto, tá? Do início da parte B do verso 1 lá, por que então vocês me dizem, voe para os montes? Aquilo lá é o conselho sendo dado pro Davi. E esse conselho termina só no verso 3, no final do verso 3. Voe para os montes como um pássaro, não é só isso. Dá a impressão que é só isso, mas não. Voe para o prazo, os perversos preparam-se com seus arcos. Coloca as flechas nas cordas. Você vai ser caçado com flechas. Você não vai nem ver de onde tá vindo o tiro. É mais ou menos esse sentido, né? Tanto que das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? São os caras falando, Davi, você é certo, você é justo, mas seba nas canelas aí. A impressão que dá é que as pessoas que estão falando isso pra Davi, elas já não têm esperança de que as coisas vão se consertar, né? Tipo, os alicerces ruíram. Tipo assim, não tem o que fazer, tu tem que fugir, né? Essas pessoas que estão falando pra Davi fugir, então, não tem esperança nenhuma, né? De que vai ter alguma solução pra esse problema que ele tá enfrentando. Mas como o Tan disse, né? Ele já começou dizendo, não, mas no Senhor eu me refugio. Não tem esse problema, ele não é... Ele existe, né? Sim. Mas eu me refugio no Senhor. Não, é realmente isso que a Luísa falou, né? Quem tá aconselhando, né, Davi, já não vê mais a esperança humana, né? E aí, Davi vem com a paulada, né? Pera. Realmente, pelos olhos dos homens, tá tudo, né? Já era. E, de novo, é aquela boa e velha lição pra gente, né? Porque muitas vezes a gente olha pra uma situação e fala, já foi, já era, né? Não tem mais solução. E realmente a gente não pode se esquecer de que nosso Deus, ele é assim, vou chover numa olhada aqui, ele é maravilhoso, ele tá sempre disposto a nos ajudar, né? Nos orientar. Eu gosto muito dessa confiança de Davi. Acho que em todos os salmos que nós gravamos, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Como Davi confia no Senhor, como ele confia. Então, de novo, chovendo numa olhada. Aqui a gente só está vendo mais uma vez a confiança do rei em Deus. Teve algumas coisas que me incomodaram lendo isso. A primeira é, conhecendo a história do Davi, ele vai fugir para as montanhas. Ele vai lá para as cavernas e tudo. Não.
Supondo que esse salmo realmente é de Davi e que é a caçada de Saul, no fim das contas ele vai pra lá. Tá. Então, assim, é um recorte. A gente tem que entender como um recorte de confiança. E me lembrou muito uma historinha, que eu acredito seja uma ilustração só, acho que talvez eu tenha ouvido até ela numa pregação, da senhorinha que tá numa enchente, e aí ela sobe no telhado, e aí, sai daí, vai inundar tudo e tal, e aí vem um barco e ela fala, não, Deus vai me salvar. E aí vai embora o barco. Aí vem um outro barco, e aí ela sempre fala, não, Deus vai me salvar. Aí vai chegando cada vez mais gente tentando salvar, e ela nunca aceita a coisa. Até que vem um helicóptero, e fala, vamos senhora, vai alagar. Não, Deus vai me salvar. E aí o helicóptero não consegue resgatar ela, e ela morre afogada. Aí chega no céu, ela vai tirar a satisfação com Deus, né? Fala, poxa, confiei tanto no senhor, né? Aí ele falou, eu mandei até helicóptero, mas você não aceitou, né? Enfim, essa história veio pra minha cabeça. É uma historinha velha, provavelmente metade dos ouvintes já ouviram falar. Mas aí outras coisas que foram aparecendo conforme eu fui estudando. E essa veio muito de cara. Eu falei, cara, eu lembro muito de que tinha na Bíblia um versículo que exaltava a importância de conselhos, né? Fui atrás dele, Provérbios 11:14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. E a gente vê aqui pessoas que estão preocupadas com a vida do Davi. E é estranho ele fechar os olhos, assim, para o conselho, pelo menos numa primeira olhada. E a terceira coisa que me veio à mente, e acho que isso está mais ligado à segunda parte do Salmo, é aquele texto em que o Eliseu está sendo... ele vai ser atacado, né, pelo exército sírio. Esse texto está em 2 Reis, capítulo 6. Eu queria ler rapidinho com vocês, porque é um texto que eu acho que ele não é tão conhecido quanto ele deveria ser. O Eliseu foi o discípulo do profeta Elias, tá? Ele é um profeta e muito poderoso e tal na sua época. E ele está sendo atacado pela Síria. Eu vou ler a partir do verso 8 de 2 Reis 6. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel. O homem de Deus aqui é o Eliseu, tá? Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó meu senhor o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. E aí a história segue e, enfim, o Eliseu não consegue ser pego, eu não vou contar o resto da história, mas me lembrei muito desse texto lendo aqui, porque a impressão que dá é que o Davi tem olhos espirituais que os amigos dele não têm. E ele fala, não é a hora de fugir. Não é que ele recusou, porque a gente vai ver, como eu comecei falando, né? Ele vai acabar indo pras montanhas, pras cavernas, se esconder. Mas ele tem uma visão além do alcance, alguma coisa assim, que é uma ligação espiritual com Deus que é muito bonita. Sim, ali eu acho até que a parte, digamos, problemática do conselho não é nem tanto dizer, tu tá em perigo, talvez fosse melhor você fugir. Mas o versículo 3, né, que diz, os alicerces ruíram, o que pode fazer o justo? Eles estão totalmente sem esperança, né? Sim. Não é a questão de, neste momento você está enfrentando um perigo, vamos procurar uma forma de cuidar de você, né, e tudo mais. Mas não há nada que se possa fazer, não tem solução. E aí Davi diz, não, no Senhor me refugio. Então, acho que o contraste maior não é nem com a ideia de voe para os montes, mas com o que pode fazer o justo. E a gente pegando pros dias de hoje,
É que o Brasil ainda é livre, religiosamente falando, né? Mas eu acho que esse ainda tá ficando cada vez menor. E... sei lá, talvez a gente viva, os nossos filhos, a geração dos nossos filhos, viva uma época em que pra você continuar sendo cristão, sabe? Vai ter muita gente falando, sai do Brasil, foge. E talvez esse discurso vá caber ali. Porque, cara, como que eu vou fazer assim? Não tenho escapatória mais. O que pode fazer o justo, o cristão, dado que o país está ou estará como está, sabe? Uhum. E eu acho que é um discurso que, em alguns contextos, talvez já esteja muito próximo. E é uma lição pra gente mesmo. Porque, de fato, a força humana não tem muito o que fazer. Não tem. É interessante que ele vai colocar na segunda parte. Não, é o Senhor, ele continua governando. Apesar do governo oficial, entre aspas, aí, do mundo estar em cima de nós, não é o governo último. O governo último sempre foi e sempre será de Deus. O Senhor governa dos céus. Isso aparece no verso 4. Ele não tá aqui. O governo dele não é nem alcançável para ser destituído, sabe? Ele governa dos céus. E aí tem uma dicotomia muito interessante, e a gente que fez seminário conhece bem essas palavras, que é a transcendência e a imanência de Deus. Eu acho que os conceitos, pelo menos, a gente devia apresentar bem. A gente aprende na faculdade que Deus é transcendente. Isso quer dizer que ele está fora do mundo, sabe? Aquela coisa inalcançável, aquela coisa que governa de fora, assim, e mexe as peças e ele é superior a tudo, ele é o todo-poderoso. Essa é a transcendência de Deus, ele está fora da humanidade. A humanidade não consegue atacá-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente, que é, ele está aqui dentro. Então, ao mesmo tempo que ele se preocupa com o cosmos, ele se preocupa com a formiguinha lá no meio da floresta e a comida que ela precisa ter hoje, sabe? Isso é assustador, se a gente for realmente parar e ficar pensando nos desdobramentos disso tudo, não cabe na mente humana. E aqui o Davi, ele brinca com os dois, ele fala, ó, Deus está lá no céu, mas ele também é imanente, ele também está aqui e ele se preocupa, ele odeia quem ama a violência, que está no verso 5, né? E aí tem toda aquela questão, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sobre ele coloca à prova as pessoas e tudo mais, mas ele se preocupa comigo, ele tá vendo que eu tô sofrendo. E ele tava vendo Davi, mas ele tá vendo a gente também hoje. E dentro dessa soberania transcendente dele, os nossos problemas e picuinhas do dia a dia também estão dentro da soberania dele. E é muito nisso que o Davi se apropria para ganhar até a tranquilidade de seguir adiante e não vou fugir não. De novo, é a confiança que ele tem, né, em Deus. Que é uma confiança que muitos de nós, apesar de estarmos há tantos anos dentro da igreja, dentro de uma vida cristã, a gente não tem. No primeiro problema que surge, a gente fala, pronto, Deus me abandonou, etc, sabe? Uhum. Então, assim, é uma lição. E o mais interessante, que é uma poesia, mas é uma poesia para ser cantada, né? É o regente do coral. É uma lição boa pra música isso aí, pô. Então, a gente sabe que música é um trem que gruda na cabeça, né? Então, Davi, que também era musicista, com certeza tinha isso em mente ao escrever esse salmo. E às vezes também tu tá num momento, assim, de dificuldade, que tu tem, realmente, assim, dificuldade até de ler a Bíblia e tal, e talvez tu vai ouvir uma música, e se a música é verdadeiramente bíblica, né? A gente sabe que nem todas são muito bem estruturadas teologicamente, mas muitas são. Então, se a gente escuta uma música que é bíblica... Vamos nos apegar às boas, né? Vamos nos apegar às músicas boas. Mas o motivo de você pensar bem quais músicas você vai cantar na sua igreja, né? Porque elas têm que ter um conteúdo bíblico que vai te nutrir e vai te ajudar também nesses momentos, né? Que fica grudado na cabeça, que nem a Carol falou. Então, se você tem uma música bíblica grudada na sua cabeça, isso vai te ajudar também nesses momentos como esse que Davi estava passando, né? De dificuldade, você ficar relembrando quão grande Deus é, né? Exato. Ai, gente, é tão gostoso ouvir os passarinhos aí da Luísa, aqui com certeza não é. Dela. No máximo vai aparecer o cachorro de um vizinho. Ai. Vocês sabiam que o verso 4, o Senhor, porém, está em seu santo templo, é exatamente as mesmas coisas que aparecem em Abacuque 2:20? O versículo é igualzinho, palavra por palavra. E eu lembro muito de uma série que eu ouvi há muitos anos na minha igreja, na minha ex-igreja ainda, de Abacuque.
E Abacuque tá justamente essa, ele tá vendo a maldade prosperar no mundo e ele tá tendo Deus, sério, vamos conversar. Você não tá vendo o que tá acontecendo aí? Não tá fazendo nada, sabe? E é muito interessante o livro de Abacuque porque é esse Abacuque tentando colocar Deus nas cordas, sabe? Isso até meio ridiculamente engraçado, assim, sabe? E lá tem isso aí. Exatamente, ó. O Senhor, porém, está em seu santo templo. O tema é meio que a mesma coisa, né? Aqui o Davi, ele tá confiando em Deus. Lá Abacuque tava atacando Deus e falando, você não faz nada. Mas não. O Senhor tá no seu santo templo. Ele governa. Não vamos esquecer disso. E aí o Abacuque vai ter os desdobramentos dele. E um dia a gente vai chegar lá e vai ser bem legal. Aí. E aqui o templo é o templo celestial mesmo, né? Que dá pra ver no paralelismo do versículo, né? De estar em seu santo templo, governa dos céus, como pelo fato de que o templo de Jerusalém não tinha sido construído ainda, né? É verdade, ainda era o tabernáculo, Que foi depois de Davi que o templo foi construído. Sim, é verdade, aí, ó. Mas eles já tinham esse conceito de local, de adoração, local de moradia, Sim. entre aspas, aí de Deus. Mas é curioso pensar isso mesmo. E é aquilo, né, que Deus governa dos céus e ele observa a todos. Uhum. E com atenção, né? Uma vez eu ouvi um jornalista falando assim: Deus não tem tempo pra prestar atenção em mim. Deus tem coisas muito mais importantes pra se importar. Como se ele tivesse refém do tempo, né? É que realmente a pessoa não entende, Como né? se ele tivesse que fazer uma coisa de cada vez. Não, mas eu entendo o pensamento dessas pessoas. Já tive um ex-colega de trabalho que perguntou isso. Ele era um mulherengo. Eu já falei isso em algum podcast. Esse meu colega aí. Uhum. Ele era um mulherengo e tal, e um dia ele falou, mas você acha que realmente Deus se importa se eu vou pra cama com um monte de mulher ou não, sabe? Ele não tem nada mais importante pra fazer no céu? É a pergunta que ele me fez. Foi uma boa conversa, porque eu basicamente apresentei esse conceito de imanência pra ele, né? Mas é interessante que o gancho que a Carol pegou aí, porque no verso 4 diz que ele observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra. É muita gente. É muita gente. E ele não tá falando que ele examina os bons, nem que ele examina os maus. Ele tá falando que ele examina os dois. Sim. E o resto do salmo vai falar muito sobre o tratamento que Deus vai dar para os dois. Isso é um pouco assustador, né? Mas é confortante também. Você é daquela que quer ver o circo pegar fogo ou não? Eu sou daquela que não quero que a minha vida passe no telão, sabe? Eu tava conversando com a madrinha de casamento dos meus pais. E é interessante, porque hoje a neta dela já é adulta. Uhum. E ela me falou, ela lembra do dia que você explicou a questão da escatologia pra ela. E eu lembro desse dia também. Ela era criança assim, sei lá, 10, 12 anos, alguma coisa assim. E eu contei tudo pra ela. Uhum. E ela, até hoje, ela fica assustada com tudo. Enfim, eu contei o Apocalipse, né, pra ela toda. E ela ainda fica assustada. E ela fala, vó, essa avó me contando, né? Ai, eu tenho medo do que vai acontecer, eu não quero ver que isso vai acontecer. E a avó, né, a madrinha de casamento dos meus pais, ela falou, pois eu quero ver sim. Eita. Aí, assim, eu entendo isso, porque ao mesmo tempo que a gente fica, puxa, amigos meus vão sofrer, pessoas, são pessoas, alguns queridos, ou mesmo pessoas que a gente não gosta, quando a pessoa passa um aperto assim, a gente meio que se recrimina de ter desejado algum mal pra pessoa e se mexe pra ajudar, né? Mas quando chegar a vez de Deus fazer isso, e vai chegar esse dia, a gente não vai poder fazer nada. A questão é se a gente vai estar feliz ou triste com esse julgamento divino. Não sei. Não, também eu prefiro não descer pro parquinho, porque eu não quero brincar nesse play. Outro dia me perguntaram sobre a ira de Deus. Perguntaram até espantados se Deus se irava. Imagina, Deus amor, Deus não se ira, né? E eu respondi, opa, Deus se ira e todos os dias. E aí tem Salmo 7, a gente já passou por esse Salmo, Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. E o grupo que tá atacando Davi aqui é desses perversos, né? Deus se ira sim, galera. E essa ira vai chegar. Hoje a gente vive um tempo de misericórdia onde Deus segura a sua ira esperando arrependimento da humanidade e tudo mais. Tem outros textos bonitos que vão falar sobre isso. Mas vai chegar um dia em que ele vai sair do seu trono ali
Aí... Brasas, Aí vai acontecer o que acontece aqui no verso... 6. No 6, né? Porque, no 5, o Senhor põe à prova tanto o justo quanto o perverso. É o tempo que a gente tá vivendo hoje. Nós que somos cristãos, estamos à prova também. É interessante isso. Ele põe à prova, ele põe dificuldades, ele testa a nossa fé. Talvez até tenha sido um teste da fé do Davi aqui. Mas ele põe à prova os perversos. E ele segue falando que ele odeia quem ama a violência. Ele odeia, não é um verbo fraquinho, sabe? É um ódio. Minha mãe falava, quando eu falava odeia é uma coisa muito forte, uma coisa muito feia, ela me falava. Que, enfim, é ódio humano. Mas Deus odeia de uma maneira santa, né? Curioso. Ele odeia quem ama a violência. E aí vai chegar o dia do verso 6, que fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. Cara, não dá pra não lembrar de Sodoma e Gomorra aqui, né? Ah, é verdade. Imagina, você tá na rua, chove, não é granizo, que já é um pandemônio quando acontece, né? Chove fogo do céu sobre os perversos. Por quê? Porque eles estavam sendo postos à prova e acho que eles foram reprovados aí, né? Com ventos abrasadores os castigará. Não, isso lembra muito, né? Muito mesmo o texto ali de Sodoma e Gomorra. Mas também faz uma alusão, que nem o Tê tá falando, ao Apocalipse, assim, né? Sim. Ao que vai acontecer no final, né? Do lago de fogo, enxofre e o castigo mesmo, né? Dos perversos. Então, talvez a gente não veja agora toda a justiça de Deus se manifestando tão claramente, mas vai chegar um dia em que isso vai acontecer, né? Sim. E assim como ele odeia quem ama a violência, ele, por ser justo, né? Ele ama a justiça, né? É a contrapartida, né? Exatamente. E aí a gente vê aqui que os íntegros verão sua face. Outro dia o Benjamin perguntou pra mim: mãe, a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Ele não falou com essas palavras, né? Eu falei, sim, filho. Aí ele, mas você já viu Deus? Falei, não, filho. Então como você sabe disso? E aí, claro, a gente explica que tá na Bíblia, que a gente acredita na Bíblia. Mas, assim, eu entendi a pergunta dele, né? E não é fácil essa resposta aí não, viu, Carol? Não, a gente tenta simplificar porque ele tem 5 anos, não, mas né? essa pergunta é feita no seminário, viu? Não acho que é coisa que vai passar com 10 anos, não. Entendi. E como você responderia, Tan? Eu acho que a gente hoje... Primeiro que assim, a imagem e semelhança de Deus, ela segue no ser humano, mas ela foi... Eu não sei se deturpada, talvez seja uma palavra muito pesada, mas ela foi manchada com a entrada do pecado. Então é como um espelho sujo, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala imagem e semelhança, a gente não tá querendo dizer que, olha, tem 2 olhos, uma boca, um nariz, sabe? Não é isso. Até acho que um comparativo, por exemplo, com animais. Nós temos consciência, nós temos noção, ou pelo menos temos condições de ter noção de certo e errado, de ética, de moral, esse tipo de coisa. Eu sempre fui mais para esse lado, assim, olha, nesse sentido nós somos parecidos com Deus, porque nós temos isso. Alguns até podem pegar a questão da semelhança pelo fato de Jesus, Deus, ter encarnado e aí se tornado semelhante mesmo em corpo e tudo mais. Mas eu vou muito mais para essa questão de conhecimento e de decisões morais, de éticas e tudo mais. Não sei se a Luísa concorda ou discorda comigo, mas não é fácil e muito fechado o discurso não, tá? Geralmente se fala na questão de você refletir mesmo atributos de Deus, né? Manchado pelo pecado, por causa da queda. Aí você entra naquela questão de atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, ali uma discussão teológica, né? Isso, tipo, a gente nunca vai ser soberano, nunca foi antes do pecado. Isso, e mesmo os atributos que a gente reflete, não reflete da mesma forma que Deus. Então a gente pode refletir justiça, mas nunca no mesmo nível, no mesmo grau, com a mesma perfeição que Deus tem justiça, né? Ou essa questão ética, ou criatividade, né? São várias coisas, né, envolvidas. Mas a sua resposta é boa, tá na Bíblia que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente acredita nisso. Isso aí. O Benjamin tá com quantos anos, Carol? 5 anos e 9 meses. Então ele já começou a ler e aí ele tá lendo algumas histórias bíblicas e começou a surgir algumas dúvidas. Agora só aumenta os porquês, viu? A escatologia vai entrar lá em casa com tudo. Já estuda antes já. Daqui a pouquinho, né? Falta pouco pra gente chegar no Apocalipse. Exatamente. Vocês vão deixar pro final o Apocalipse? Com certeza. Assim como a gente abriu com Gênesis, vamos fechar com o Apocalipse. Fechar com o Apocalipse. Vamos ver se Deus vai querer que eu fale de Apocalipse ou se ele vai me levar antes. Seria interessante viver, né, em vez de falar. Eu tava conversando esses dias em casa. Vocês querem ou não ver a volta de Cristo?
E é interessante, porque acho que o Dani falou que queria. E a Rê fala, eu não sei se eu quero. E eu entendo os dois, muito do que a gente falou agora há pouco, sabe? Porque tem textos bíblicos falando também, né? As pessoas falam, volta, eu quero ver a volta de Cristo. E eu, pessoalmente, quero mesmo. Mas tem textos falando, olha, vai ser um dia terrível. Vocês não deveriam estar ansiosos pela parte do terrível, porque vai ser um dia muito duro também. Nossa, quando a gente para pra pensar... Então... Mas vai chegar. É que a gente só pensa naquela parte bonita, né? Vamos ser, né, levados. Uhum. Mas essa é só, assim, a introdução, né, de tudo que vai acontecer. E pegando esse texto que a Carol mencionou aí, que ele ama a justiça, é interessante o verso 7, porque não é só que ele ama a justiça. O verso praticamente diz que ele é a justiça, né? Ele é justo. Ele é a definição de justiça no mundo. E num mundo onde a gente tem muitas verdades e a verdade é relativa e tudo, esse texto ajuda a gente a pensar sobre isso. Não. Existe a justiça e ela é Deus. É Deus quem determina o que é justo. E ele ama isso. Ele ama a justiça. Sabe quando eu entendi essa questão da justiça de Deus? Pelo menos assim, né? Nos meus olhos, quando eu tive esse entendimento, foi quando o evangelho me foi apresentado. Eu era muito pequena, mas isso me marcou demais. Porque foi mais ou menos falado assim pra mim. Deus, ele é perfeito. Ele nunca errou. E nós... erramos, pecamos, né? Estamos separados de Deus. Mas Deus nos ama tanto que ele não quer ver a gente indo pro inferno. Só que ele ele não pode apagar simplesmente o seu pecado, né? Então, é como se ele tivesse ali uma dúvida, né? Na cabeça de Deus. Eu amo, mas eu tenho, sabe? E aí, o que ele fez? Ele resolveu, né, essa questão... mandando Jesus, né? Então, ele é tão justo que ele tem que nos punir. Mas ele nos ama tanto que ele não quer que a gente sofra a punição eterna. Então, ele manda Jesus para resolver essa equação e ser punido no nosso lugar. É. O pecado foi punido em Jesus. Então, gente, para pra pensar, porque na verdade Jesus é Deus, Deus é Jesus, e no final das contas, Deus que pagou aí pelo um preço nosso, né? É muito louco, né? Essa definição de justiça, de santidade, ela aparece pelo menos 2 vezes muito explicitamente na Bíblia. Levítico 11:44 diz, eu sou o Senhor seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Então ele nos chama a justiça, a santidade, por causa de quem ele é. Ele nos chama a justiça por causa de quem ele é. E Pedro vai trazer isso lá no 1 Pedro 1:15-16. Agora, porém, ele está aplicando muito, né, aos dias da igreja e tal. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as escrituras dizem, e aí citando o Levítico, sejam santos porque eu sou santo. A gente não pode esquecer que a santidade de Deus, ela é um alvo para a nossa conduta de vida. E se a gente foge dela, deixa ele irado. Eu trouxe também um salmo que a gente já passou, Salmo 5, 4 e 6. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. E tem inúmeros versículos que vão mostrar o quanto Deus se ofende, o quanto Deus se irrita, o quanto Deus se ira com coisas erradas. E esse texto aqui vai justamente dar uma resposta de Davi para os seus amigos ali que estão preocupados com ele e falar, acho que vocês precisam conhecer um pouquinho melhor quem é Deus. Porque ele é justo, a gente tem acesso a ele. Ele termina o salmo falando, os íntegros verão a sua face. Aqui, pensa no contexto do Davi, né? Ver a face do rei não é qualquer um que chega. Nem a esposa podia entrar sem ter autorização. E ele tá falando, olha, quem é justo vai ver a face de Deus, vai ver a face do rei, ele vai ter acesso. E uma vez que é concedido acesso ao rei, acesso ao Deus, Deus vai ouvir aquilo que eu tenho para pedir para ele. E sendo eu uma pessoa justa e íntegra, ele vai me ouvir, vai me proteger. E é nisso que o Davi tá falando. Vocês estão tirando da equação a variável mais importante. Deus, é ele que governa tudo. Então eu tô tranquilo. E se a gente for olhar para os nossos dias, ver a face do rei ainda é um privilégio que a gente tem. Não no sentido que a Carol falou aí, que o Benjamin perguntou para ela, né? Sim. Mas o Espírito Santo mora em nós. A gente falou recentemente disso.
próprio Deus está com a gente o tempo todo. Nós temos acesso a Deus através da oração, não dependemos mais de sacerdotes, tudo mais. Hoje a gente chega a Deus a qualquer momento e Ele nos ouve. Isso é graças a Deus. Graças a Deus. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente, nesses dois grupos aí de perversos e justos, a gente tem que pelo menos tender pra esse lado do justo, né? Porque perversos a gente já é meio que por natureza, né? A gente tem que tentar matar essa natureza. Mas não sozinho, né? A gente sozinho jamais vai conseguir matar essa natureza, né? Aquilo que a Carol falou sobre que Deus teve que mandar Jesus, né? Pra cumprir a justiça e a gente poder ser justo, né? Sim. Nós nos tornamos justos, né? Por causa de Nós Deus. Nós somos tornados justos. Isso, é melhor isso, exatamente. Nós somos tornados justos pelo sangue de Jesus e a partir daí a gente tem acesso a Deus e podemos ver a sua face e nos refugiar nele, né? Que é como o Salmo começa. É só por graça, não é por mérito nenhum, né? Ali no final, voltando um pouquinho, que é interessante um contraste que ele faz de Deus com os perversos, né? Porque ele fala, os perversos amam a violência e Deus ama a justiça. Então são totalmente opostos, né? Os perversos são tudo que é de oposto a Deus. Eles não amam a justiça, eles amam a violência. É mais um contraste muito forte, assim, entre quem Deus é e quem os perversos são. Muito comum da poesia hebraica, né? Esses contrastes. Será que a gente descortinou um pouco melhor esse salmo pra quem tá ouvindo ou não? Espero que sim, né? É um salmo curto, né? Então... E por ser curto, eu acho que é interessante pra quem tá ouvindo pegar a sua Bíblia na versão preferida e ler de novo esse salmo. Boa. Lê de novo. Aí você vai ver, olha, quanta coisa que tava aí no meio que eu não prestei atenção e agora que eu ouvi aí quase uma hora de LBC, como ficou mais bonito esse texto, mais claro e leva pra alguém, né? Por que não? Aproveita a oportunidade pra conversar sobre esse salmo com alguém, pra apresentar o LBC pra alguém. O salmo é sempre tão bom, é rapidinho, apesar de que a gente tá no tempo normal do episódio aqui, né? Mas é uma oportunidade para você apresentar a Bíblia para quem realmente precisa e a gente sabe o quanto a gente precisa da Bíblia. Eu acho que é isso, né? Obrigado, viu, Luísa? Foi, ó, coraçãozinho pra você. Estrelinha, né, na prova, que a professora fala. Ótimo, parabéns. Foi muito bom, é uma delícia bater papo com vocês sobre as escrituras. Obrigado, ouvintes, por estar com a gente aqui. Eu convido você para estar com a gente de novo na semana que vem. Não se esqueça sempre de orar por nós. Não se esqueça que nós precisamos da sua ajuda financeira também para esse projeto, que é um projeto missionário. Na descrição do programa você vai encontrar a chave Pix, você vai encontrar link para o nosso financiamento coletivo no Catarse, você vai encontrar link para você fazer suas compras na Amazon usando o nosso link, né, que é um link de afiliado, e a gente acaba ganhando uma comissão sem afetar o preço para você. E não se esqueça de, acho que orar por nós, pelo menos, né? Isso é importante para que a gente continue e daqui 2 semanas entre num novo livro da Bíblia aí, e um a um a gente vai chegando lá. Obrigado, meninas, foi um prazer de novo estar junto com vocês e até semana que vem, ouvintes. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, é sempre um prazer gravar ou me fazer ouvida por vocês. Desculpa aí qualquer coisa, mas é que aqui eu esqueço que as pessoas vão ouvir isso depois, entendeu? Então, principalmente quando eu tô entre amigos, eu fico muito à vontade. Que perigo, né? Isso é um perigo, mas tá bom. Eu quero muito agradecer ao Tan, Luísa, espero que esse encontro entre nós 3 aconteça novamente, tanto virtualmente quanto pessoalmente. E agradeço a vocês que nos ouviram. Orem por nós e até o próximo episódio. Até mais. Obrigado, pessoal, e um agradecimento especial para os meus amigos, Tan e Carol, por poder participar dessa conversa aí com vocês.